você sabia que você pode solicitar e realizar os seus exames laboratoriais por conta, sem a necessidade de um pedido médico? E que tal aproveitar o final de ano para deixar os seus exames em dia? Esse é o nosso tema do Saúde em Dia de hoje. E para falar conosco sobre a importância dos exames preventivos, a nossa convidada de hoje, Maria Elisa Schaefer, responsável técnica aqui do Laboratório Elisa, e vai falar aí com vocês hoje sobre os detalhes do que pode e que não pode. Elisa, primeiramente, muito obrigada por nos receber e falar aí de algo que é o seu dia a dia, né? Exatamente. Os exames hoje fazem parte da rotina da vida de todas as pessoas, ainda mais depois dessa pandemia, ficou mais evidente ainda a importância, né, Kelly, do diagnóstico pelo laboratório. Durante a pandemia nós tivemos aí muitos exames, muitos testes vinculando e somente os laboratórios, através dos procedimentos de qualificação desses testes dentro dos laboratórios, que conseguiram então dizer: esse teste é bom, esse não é, esse é viável, esse tem sensibilidade, esse tem mais sensibilidade e especificidade, que são termos que a gente usa dentro do laboratório. Então nesse momento ficou muito evidente a importância dos laboratórios na liberação desses resultados desses exames do Covid, por exemplo. Agora, final do ano é a época dos famosos check-ups, né? Mas o exame, ele está disponível e deve fazer parte da vida do ser humano durante todo o ano. Com certeza. O exame hoje, ele 70% do diagnóstico do médico é baseado em exames laboratoriais, daí a importância desses exames, né? Mas os check-ups, eles são fundamentais, sejam eles cardiológicos, na terceira idade, na infância. A mulher, ela tem muito hábito de fazer esses check-ups, porque nós cuidamos muito da nossa saúde íntima, por fazer parte da nossa vida como futuras mães, né? Então isso, a gente já tem isso muito bem concebido conosco, a importância dos exames. Homens já é mais difícil, nós verificamos agora, no mês de novembro, que tem sempre as campanhas do Novembro Azul, que o homem ele tem uma certa resistência de ir no médico, de realizar exames. Então, assim, geralmente é a esposa, é a mãe, a filha que leva, então, esses homens para realizar esses exames. Lembrando, Kelly, que os check-ups, eles não devem ser feitos só no final do ano, né? Eu vou viajar, vai ter final de ano, eu vou comer um monte, vou fazer um check-up para ver como é que tá. Não, tem gente que fala assim: eu nem vou fazer, primeiro eu vou para as festas, depois eu volto. Eu falei: gente, daí o estrago vai ser pior, pelo menos você vai consciente de que dá para maneirar aqui ou não, né? O que pode ou não pode, né? Exatamente. Então os check-ups, eles deveriam ser rotina na vida das pessoas, e não como investigação de uma doença, e sim como prevenção. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas muitas pessoas falam assim: eu não quero fazer os exames porque eu vou descobrir doenças. Mas isso é muito importante. Nós descobrirmos antes, através de um exame, de um check-up de exames, descobrirmos a possibilidade de termos alguma coisa e previamente tratar, é muito mais barato e menos problemático para a nossa saúde do que se nós deixarmos para fazer esses exames quando ele já está instaurado, já está instalado em nosso organismo. O caso de uma diabetes, por exemplo, os check-ups mensais ou mesmo de pessoas que têm algum histórico de parente com diabetes na família, ele deve estar sempre monitorando suas taxas de glicose no sangue, que é o açúcar no sangue. Então, eu tenho, minha mãe é diabética, então eu tenho que ficar de olho nisso, porque a propensão, a probabilidade de eu ter essa doença é muito maior. Então daí que as pessoas devem fazer. E desmistificando uma coisa aqui, eu não tenho necessidade de fazer exame somente com o pedido do médico. Se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho estou desconfiando de alguma coisa, e eu tenho, no caso do diabetes, vamos colocar como exemplo, né, se eu tenho a minha mãe que é diabética, ou meu pai que é diabético, alguém na minha família,
e eu gosto muito de comer doce, nunca fiz exame, se liga, vai fazer, faça isso rotineiramente. O que é o rotineiro, Elisa? Eu posso fazer a cada 2 meses, eu posso fazer, nunca fiz, eu começo a fazer de 6 em 6 meses, o ideal é fazer nesse meio tempo, porque muita coisa acontece no seu metabolismo. E olha só, Kelly, citando um outro exemplo, né? O exame Papa Nicolau, o preventivo, que é o preventivo do câncer que nós falamos, né? Ele é um exame que a Organização Mundial da Saúde preconiza que se faça uma vez ao ano. Mas nós já vimos muitos casos de pacientes que fizeram no início do ano e aí, quando foram fazer, já apareceu alterações. Então, o ideal é fazer em menos tempo, ainda mais se você tem histórico familiar de algum problema desse tipo. Porque algumas doenças, a genética predispõe você a ter, né? Então, daí a importância de se fazer isso rotineiramente. Então, é muito importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas, eu não quero fazer o exame porque eu não quero descobrir a doença. Mas aí é que mora o grande segredo de você ter uma longevidade. Quando a gente descobre uma doença mais cedo, precocemente, as possibilidades de cura, elas são muito maiores. A gente está falando, por exemplo, de um câncer, né? Que é uma doença que todo mundo arrepia quando fala de câncer. Então, se nós falarmos de câncer, seja ele câncer de mama, câncer de útero, câncer de pele, o diagnóstico precoce, ele salva vidas, sim, né? E outra coisa, Kelly, que eu acho que é fundamental, já que nós estamos falando sobre isso, é as pessoas, esse autoconhecimento, né? Eu tenho que saber quais as coisas que estão acontecendo, as alterações, eu tenho que parar e ouvir o que meu organismo me fala, porque né? Ele fala, né? Ele dá sinais. Nós temos que estar atentos. A gente não pode patrolar a vida, passar correndo igual um trator por cima de tudo. Nós temos que ouvir o nosso corpo, porque algum sinal ele dá. E nós devemos estar atentos. Nós, quando mães, cuidamos tanto dos nossos filhos, observamos cada sinal. Então, isso é importante. A mulher tem muito isso, né? Ela é mais sensível nesse sentido, de ficar atenta a esses sinais no seu próprio corpo, né? Atentas ao comportamento do seu filho, aos sinais que teu filho dá, que teu esposo dá, que seus pais dão, porque ali quando entra a idade mais, a pessoa mais idosa, é muito fácil de você verificar e é muito rápido às vezes, você não consegue pegar. E se você pega algo no início, é muito mais fácil. Isso dá longevidade para as pessoas, isso dá qualidade de vida para as pessoas, porque você tratar uma doença é muito ruim, gente. Sim. É muito caro para você, é caro para o governo, é caro para tudo e doloroso para a família, para todo mundo, né? Então, o prevenir sempre é o melhor remédio. Com certeza. Eu acho que é importante falar isso, Elisa. É quase uma cultura. Eu vejo essa questão de esperar descobrir ou esperar convalescer para daí tratar. Infelizmente. Sendo que a prevenção é muito mais barata e muito mais saudável, né? Vamos falar de SUS hoje. SUS. O que é SUS? É prevenção. Sim. O SUS, o foco do SUS é a saúde preventiva. E infelizmente a gente não enxerga muito isso, porque as pessoas buscam um posto de saúde da família, por exemplo, depois que a doença já está instalada, quando ela já tem sintomas. A partir do momento que eu já tenho sintomas, já é um sinal, não é prevenção. É porque já tem alguma coisa que não está correta. Já pede socorro. Exatamente. Já está pedindo socorro. Isso é ruim, né? Muito ruim, muito ruim. Elisa, essa questão que você levantou também, existem alguns exames, por exemplo, que necessita de um pedido médico ou a pessoa tem a livre demanda no laboratório? Alguns exames mais específicos precisam, porque precisam de toda a anamnese do médico anexada a esse pedido. Mas esses exames de rotina, do basicão, seja uma glicose, um hemograma, o perfil lipídico que vê as gorduras do sangue da pessoa, esses exames para reumatismo, exames mais rotineiros, esses nenhum precisa de pedido médico. Caso eu queira fazer, eu posso vir no laboratório e solicitar isso. A única coisa é que você vai assinar um termo que é a solicitação própria, que é você mesmo que está solicitando, né? Porque aí a responsabilidade de retirar aquele resultado é só sua.
e o que você vai fazer com ele também é responsabilidade só sua. Isso é o direito, né? A gente entra na área do direito quando a gente coloca algumas permissões dentro do laboratório. Por exemplo, se um médico fez a solicitação daquele paciente, ele é responsável por acompanhamento daquele paciente. Tanto aqui, Kelly, no laboratório, como nós temos uma acreditação, nós temos um processo de qualidade instaurado dentro do laboratório. Por exemplo, se você veio encaminhada de um médico com um pedido de exame e esses seus resultados dão alterados, o laboratório automaticamente, após esse resultado, essa avaliação desse resultado, verificou que está alterado, o laboratório entra em contato com o seu médico para passar. Isso para nós chama um resultado de exame crítico, porque ele está fora do valor normal. Então o médico tem que tomar providência, ou você. Se a gente não consegue falar com o médico, a gente passa isso para você tomar a providência de ir buscar esse médico, né? Você faz isso também quando a pessoa vem por conta? O laboratório faz isso com o paciente geralmente direto? Vem também, olha, aí veio lá, vê que é solicitação própria, que não tem nenhum médico que está acompanhando aquele resultado. Então o que a gente faz? A gente entra em contato com o paciente e diz, olha, teu resultado deu um pouco fora dos valores normais, então nós orientamos você a procurar um profissional para fazer esse acompanhamento, porque esse acompanhamento ele foge do laboratório, Kelly. Qual que é a função do laboratório? É orientar o paciente sobre as melhores formas, as condições corretas para ele fazer essa coleta. Então ela diz respeito ao pré-analítico, que é o antes da análise, fazer essa coleta, né, instruir corretamente, fazer de forma correta e realizar esse resultado e entregar para quem solicitou, seja o médico ou o paciente. O que é depois disso, o laboratório e o responsável técnico, os profissionais que trabalham, não têm autonomia. Eu não posso dizer para você, mesmo como farmacêutica, dizer, Kelly, toma tal remédio, faça isso, porque isso não é do meu direito, não está dentro das minhas atribuições como RT. Entende? E aí vem um trabalho em conjunto, né? Exatamente, por isso que eu falo que a importância do acompanhamento médico e do entendimento médico do pedido. Quando o médico faz o pedido, é porque ele fez uma anamnese, ou seja, ele conversou com o paciente falou onde dói, o que sente, e em cima dessa conversa ou desses exames adicionais, que pode ser de imagem, o médico vai solicitar os exames, né? De acordo com o que para fechar o diagnóstico, vamos dizer assim. Por exemplo, você chega lá, você está com o olho amarelo, você sente dores no seu abdômen, você, enfim, teve contato com alguém que estava doente ou não, ele vai solicitar os exames de acordo com essa investigação que ele vai fazer. Por quê? Porque esse exame ele vai dizer, não, fechei o diagnóstico. É isso que eu imaginava. É isso que eu imaginava. Ou pior, vou ter que pedir mais porque não consegui fechar o diagnóstico, e que isso acontece também, né? Então, às vezes as pessoas, meu Deus, o doutor pediu mais exames ainda. E tem a questão da interpretação. E a interpretação do exame, inclusive, é uma coisa muito interessante. Existem cursos específicos só para você saber interpretar. Porque o interpretar tem algumas coisas que é doença específica, ele dá positivo ou negativo. Mas um hemograma, por exemplo, o hemograma ele dá inúmeras informações sobre o teu metabolismo, sobre se você está bem alimentado, se você está hidratado, se você tem infecção, se você tem uma virose, se você tem inflamação, como que está. Você faz milhões de correlações com um exame só. E é legal falar isso, porque o exame também sofre alterações externas. É a mesma coisa de você vir coletar um sangue para fazer algo específico, por exemplo, como a gordura, e você tomar um café da manhã pesado no dia. Exatamente. Né? Então, às vezes, o retorno não é culpa de nada, é externo. Kelly, eu quero te contar uma coisa interessante que aconteceu no início quando eu cheguei em Mutum e quando eu assumi o laboratório modelo, que era antigamente, né? Eu lembro que teve, inclusive ele é um grande amigo hoje, que é prefeito aqui de uma cidade vizinha. Ele sempre fazia exame conosco do perfil lipídico, porque ele tinha alterações no colesterol e no triglicerídeo dele, e ele sempre fazia. E uma vez ele fez e deu alteradíssimo resultado. E ele ficou doido, ele veio conversar comigo, ele ficou desesperado, e eu falei, não, mas olha o alimento, mas ele não acreditou que uma alimentação gordurosa um dia antes, com muito carboidrato, principalmente porque o que deu dele foi o triglicerídeo, como assim que o triglicerídeo vai aumentar se eu comi pizza ontem à noite?
E aí, naquela época nós não tínhamos a facilidade hoje da internet, que você entra lá no Google, hoje o Google é o doutor Google, né? O que é bom e o que é muito ruim. Porque né? quase tudo é câncer, né? Não, porque aí a pessoa faz a tal da interpretação com o Google, menina, terrível. Isso é um pepino terrível. A pessoa já liga aqui, eu tô morrendo porque eu vi lá que deu leucócito aumentado. Gente, não é assim, eu falo, não vão pelo doutor Google. Mas enfim, esse caso na época, e ele não acreditava. E eu sou da época dos livros, né, que a gente estudava muito em livros, tanto que eu tenho muitos livros. E eu lembro que eu cheguei em casa aquela noite, eu separei todos os livros, deixei marcadinho. No outro dia eu liguei para ele, olha, eu preciso que você venha aqui no laboratório, que eu quero te mostrar uma coisa. Ele foi no dia seguinte e eu tinha o exame dele. Quando a gente coleta, geralmente quando a pessoa tem muito triglicerídeo, o soro fica branco. O que é o soro? Quando você centrifuga uma amostra, ela separa a parte vermelha, né, que é o que a gente chama, separa em duas partes, a parte vermelha e a parte branca, né? A parte branca é o soro, é onde ficam os elementos, é onde a gente faz essas dosagens de glicose, colesterol, triglicerídeo, toda a parte bioquímica é dosada nessa parte que é o sobrenadante, né? E o dele tava esbranquiçado, sabe uma gordura quando fica esbranquiçado, na geladeira, assim, fica na geladeira, tava assim. Ele olhou aquilo, esse é o meu? Foi lá, olhou na etiquetinha para ver se era o dele mesmo, né? Daí eu peguei no livro e mostrei para ele, porque naquela época não tinha como a gente pegar um artigo científico para mostrar, né? Hoje a gente tem as coisas muito mais na mão. E hoje a conversa, tanto com as pessoas leigas quanto com os próprios profissionais da área, ela é muito mais fácil e elucidativa, porque você pega artigos científicos, você mostra, você tem aquilo na tua mão, as pessoas têm muito mais acesso às informações, antigamente não. E aí depois que ele leu aquilo no livro, ele, realmente, então tá, agora eu sei. Eu falo, mas o que eu oriento as pessoas? Aí entra a orientação do laboratório. As orientações pré-análise, elas são fundamentais, porque elas levam o médico a ter uma interpretação errada do resultado, porque o resultado sai diferente. Né? Por exemplo, nesse caso, ele comeu uma pizza no dia anterior, altamente gordurosa e com carboidrato. Então o triglicerídeo dele aumentou bastante. Né? Aí se ele tivesse, porque a gente orienta, faça a tua dieta normal. Como que você come normalmente? Eu vejo que as pessoas não comem pizza todo dia. Não. Né? Pelo menos na minha casa ou um risoles, né? Ou uma coxinha, uma coisa assim, uma fritura, né? Às vezes tem gente que come fritura todo dia, o que é muito errado, mas aí é o hábito dela diário. Então, geralmente é isso. Qual que é a orientação? É o que você come todos os dias, respeitando aquele intervalo para se fazer a coleta. Mas procurou também o laboratório, isso é orientado previamente. Sempre, principalmente quando vem por conta, né, Elisa? Uhum. Elisa, a questão de menores fazer a coleta, existe uma regra aí da exigência de acompanhamento de um adulto. Sim, mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já existia essa recomendação do laboratório ter sempre a presença de um adulto, do responsável adulto. Por quê? Porque você vai colocar uma agulha ali, é um processo invasivo, né? Como que você vai fazer uma coleta com um processo que é um processo invasivo se você não tem a autorização dos pais, né? Então tem que ter a autorização dos pais, ainda mais agora com a LGPD. A LGPD deixa muito claro isso. E o que é muito bom, que resguarda o paciente, resguarda o laboratório para ter essa manipulação desses dados. Então isso é bem importante. Continua tendo e com mais exigência ainda. Elisa, você falou dessa história desse seu amigo, né, do seu trabalho aqui dentro das análises clínicas em Nova Mutum, e você acompanhou esse processo de evolução, como por exemplo, antigamente nós tínhamos que vir ao laboratório, pegar um estado de exame, e hoje eu posso acessar esse resultado de onde eu estiver, né? E essa sua evolução lhe trouxe outros frutos, como por exemplo, agora você assumiu um papel importante nacionalmente dentro das análises clínicas, né? Como que está isso? É uma novidade. Então, é o spoiler. É um spoiler. Na verdade, eu estou assumindo agora em janeiro como membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Eu vou ser diretora regional da região Centro-Oeste. Que legal. Na verdade, não é tanto pelo meu histórico dentro de Mutum, eu acho que é mais pelo histórico que eu estou tendo dentro da associação. Há alguns anos, exatos 7 anos, nós
nós nos reunimos vários laboratórios dentro do estado e montamos uma associação de análises clínicas que é chamada AMAC, né? E essa associação ela tem vários propósitos como associação, que é o fortalecimento desses laboratórios e principalmente levar conhecimento técnico, melhorias na questão de gestão, de qualidade. Então a gente faz um trabalho muito focado nisso com esses laboratórios. E isso é muito positivo, porque quem ganha é quem precisa desse tipo de serviço, ou seja, o cliente final são os pacientes, né? Então, dentro da Associação Mato Grossense de Análises Clínicas, a gente trabalha muito isso, a questão de promover eventos, cursos. Eu mesma, dentro da própria associação, eu fiz 3 pós-graduações na área de gestão. Então, quando você melhora a gestão do seu laboratório como um todo, seja ele pequeno ou médio porte, porque a maioria dos laboratórios do estado do Mato Grosso são pequenos e médio porte, né? Isso melhora incrivelmente a qualidade desses resultados para os pacientes. Então quem ganha com isso? O médico, porque ele tem laboratórios mais confiáveis, com melhores processos, com melhor tecnologia e consequentemente o cliente final, que é o paciente, tem um resultado mais fidedigno, muito mais com menos possibilidade de erro, né? Então isso é maravilhoso, e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas ela visa muito isso, né? Levar para todos os cantos do país, pulverizar isso, a ideia da qualidade, do estudar, né? A gente tem um problema que nós estávamos falando no começo da entrevista, eu sou da velha guarda, né? Livro. Quando eu fiz faculdade, eu era livro, eu fiz farmácia, depois eu fiz bioquímica. Hoje o profissional ele sai generalista na farmácia, ele pode fazer o que ele quiser, tem inúmeras áreas que ele pode trabalhar, ou ele sai da biomedicina também generalista. Né? O biomédico ou ele vai para estético, ele vai para laboratório, ele tem uma vasta área de atuação, mas ele não sai especialista em nada. Então eu como empregadora, como proprietária do laboratório, eu vejo a dificuldade de você trazer profissionais recém-formados novos, porque eles não têm experiência nenhuma em área nenhuma, e nem o conhecimento, que é um pré-requisito fundamental, né? Porque é muito superficial isso dentro de uma faculdade, né? Então a sociedade brasileira tem essa preocupação e ela enxerga isso no Brasil como um todo. Daí a necessidade de promover cursos, de promover pós-graduações, de trazer conhecimento científico para toda essa amplitude de laboratórios de pequeno e médio porte dentro do país, né? Então eu fui chamada, eu fiquei meio receosa de aceitar, mas eu acredito que isso vai ser um passo muito importante pelas ideias. Eu falo assim, a gente tem tantas ideias mirabolantes, mas que até agora sempre deram certo e trouxeram muitos frutos positivos para esses laboratórios. Tomara que eu consiga fazer uma boa gestão nisso. E com certeza vai ser um sucesso. Elisa, falando ainda sobre a questão da coleta, que eu acho que é importante falar para o pessoal também, a partir do momento que você tem esse acesso livre ao laboratório, de vir fazer os exames, acompanhar, não precisa necessariamente procurar um médico após isso, até porque hoje em dia vocês dão pontos de referência do que é normal. Sim. E do que não é, né? Tá, vamos lá. Nós temos alguns pontos que a gente pode conversar a respeito disso. Com relação a não ter o acompanhamento médico, se a pessoa já faz habitualmente aquele exame, por exemplo, eu faço um acompanhamento, voltando ao exemplo da glicemia. Eu faço acompanhamento da minha glicemia porque eu tomo medicamento para minha diabetes, né? Aí eu faço esse acompanhamento. Então, se eu vejo que está muito fora, eu vou ter que ir. Sim. Porque a pessoa já tem essa experiência, né? Agora eu fiz um check-up, eu nunca fiz exame e quero fazer um check-up. Você pode pedir, se o laboratório não entrar em contato, te falando que tem um valor muito alterado, que é um valor crítico, então a gente já tem essa dinâmica de fazer, né, isso, de falar com o paciente. Você mesmo pode perguntar, pode dar uma olhada para mim? O laboratório disponibiliza profissionais para fazer essa assessoria. Dentro da norma que o laboratório está colocado, existe um ponto que fala da assessoria do profissional, seja farmacêutico, seja biomédico, para com o paciente no pós-resultado, no pós-analítico.
Então, se ele não vai consultar um médico, ele não tem um médico especialista que o acompanha e ele quer saber como estão os seus resultados, o laboratório passa essas informações através de um profissional, né? Então a gente consegue dizer, olha, deu alguma alteração aqui, mas é preciso você ter um acompanhamento, Se for uma coisa simples, beleza. Mas geralmente a gente passa essa orientação, se ele precisa ou não desse acompanhamento e a gente orienta ele então nesse sentido, sabe? Não que a gente dá diagnóstico, o laboratório não dá diagnóstico, porque isso quem compete é o médico, mas o laboratório dá essas orientações. E é muito importante. Outro ponto importante é que assim, eu não vou sair fazendo o exame sem necessidade, né? Então, gosto de ser muito justa com as pessoas que vêm, que me pedem alguma informação. Elisa, eu gostaria de fazer um check-up e isso. Eu sempre pergunto, e qual que você faz sempre? Você tem algum anterior que a gente pode se basear? Qual que é a sua necessidade? Para a gente não sair fazendo um monte de exame, a pessoa gastar um monte de dinheiro sem ter necessidade nenhuma. Eu acho que não é justo e não faz parte das boas práticas, pelo menos do meu laboratório, de ficar fazendo esse tipo de coisa. E aí o que era para ser investimento preventivo acaba sendo... Exato. E com relação aos valores de referência, Kelly, isso é um ponto muito criticado hoje. Existe dentro da própria Sociedade Brasileira de Análises Clínicas uma movimentação para futuramente não existir mais esses valores de referência, porque isso é muito individual. O que é um valor de referência, por exemplo? O ideal é cada população ter o seu valor de referência, porque imagine você, Kelly, nós aqui de Nova Mutum somos iguais ou somos diferentes numa população que vive lá no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha do interior? Diferente. Por quê? Clima, alimentação, etnia, tem tudo isso que envolve. Então, o valor de referência, hoje ele é muito genérico e veja você, tem alguns hormônios que ele pega de 2 a 500. Que valor é esse? Quer dizer que se eu tiver 501 eu estou alterada? Se eu tiver menos que 2 eu estou alterada? Não, porque o exame ele não é um valor só. Ele não é certo ou ele errado, não é né? tipo assim, não é só aquilo que diz. Eles se conversam. Quando a gente faz treinamentos dentro da área técnica, eu sempre falo assim, gente, os exames eles se conversam. Eu não tenho um hemograma alterado se eu não tenho alguma coisa alterada, um PCR que vai me dizer se eu tenho algum processo inflamatório, infeccioso ali, se eu não tenho uma urina com problema, se eu não estou com uma infecção. Os exames eles se conversam de alguma forma. É por isso que o médico às vezes não pede um só exame, ele pede mais, porque ele precisa entender o que está acontecendo no teu organismo, né? Então a pessoa fazer o exame e não saber interpretar é um tiro no pé, né? Jogar dinheiro fora. Agora, se ela já faz o acompanhamento, se ela só quer ver, perfeito, tem que fazer mesmo, eu sou super a favor. Mas não ficar se baseando também em valor de referência e se assustar e deu fora. Eu vou lá no Google ver, aí o Google diz que a pessoa está com câncer. E aí a pessoa fica desesperada, tem gente que fica... Até doente. Exatamente. Fica até doente, né? Exatamente. E eu vi muito isso durante a pandemia. As pessoas enlouqueciam, tinha gente que vinha fazer exame toda semana de Covid, porque ela começou a espirrar, porque a pessoa surta mesmo. E então a gente tem que ter muito cuidado com esses movimentos, assim, porque principalmente nós, profissionais da saúde, a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas. E uma dessas responsabilidades é a orientação. Né? Isso é muito importante. Fica batendo sempre na mesma tecla, mas é da nossa responsabilidade, é nosso dever como profissional da saúde nós orientarmos as pessoas sobre isso. Elisa, observado todos esses pontos, acho que é imprescindível falar para o pessoal que está nos assistindo. 70% é um número muito grande para diagnóstico, mas acima de tudo, exame é sinônimo de prevenção, né? Exatamente. Existem exames que são para fechamento de diagnóstico mesmo, né? São exames muito característicos. Mas a gente foca na saúde preventiva. Nós, como profissionais da saúde, nós precisamos bater muito nisso, porque é importante que as pessoas façam antes de adoecer. É importante que as pessoas se cuidem antes de precisar de uma terapia intensiva, antes de precisar de medicamentos controlados para o resto da vida, porque isso leva à qualidade de vida. Prevenir é ter qualidade de vida, é ter longevidade, é ter saúde, né? E quando a gente fala em saúde, não é a falta dela, e sim preservar a sua saúde como um todo.
Elisa, eu gostaria de agradecer sua participação conosco hoje e nós voltamos na próxima semana com mais informações. Afinal de contas, se há um santo remédio para qualquer doença, é a informação. Até lá!